Amém, irmãos? Vamos escolher as nossas ofertas, os nossos dízimos da casa do Senhor. Enquanto os irmãos vão até você, para você ofertar, eu vou só reforçar aqui, tá, irmãos? O que o diácono John já falou no início, que agora nós vamos ter esse prelúdio, certo? Uma canção que já faz parte do início do culto. Então, quando der 18h30, 18h30, e os irmãos começarem a ouvir alguém cantando aqui, já comece a entrar, sentar no seu lugar, fazer sua oração, que o culto está começando. A gente ficar assim, ó, vai começar o culto, irmãos, vamos entrar, vamos entrar. Quando você começar a ouvir os irmãos cantando aqui, o culto começou. Aí você para o que você estiver fazendo lá fora, entra, senta no seu lugar, faz a reflexão no que está sendo cantado. Se você quiser cantar, você canta. Se não quiser, você medita na letra, se prepara e quando a canção terminar, fazemos a leitura e prossegue todo a liturgia. Amém, irmãos? Entenderam? Entenderam? Então vai voltar a EBD. Quando termina a EBD, nós temos um intervalo de meia hora. E aí tem sempre alguma coisa para a gente comer. Mas quando você ouvir o primeiro acorde, não vai dizer assim, vai começar o culto, é? Não, você entra. Você entra devagar, sem fazer barulho, se assenta, faz sua oração. Como eu disse, medita na letra da canção. Se você quiser cantar, você canta. O culto já começou. Entendeu, irmãos? Alguma dúvida? Beleza? E assim nós vamos seguir até Jesus voltar. Então vamos nós agora. Abra sua Bíblia aí, em Ageu. Já tivemos o primeiro sermão em Ageu, que normalmente eu chamo de panorama. Agora vamos ter o segundo sermão, onde a exposição, de fato, vai ser feita. Nós vamos do verso 1 até o 11, tá, irmãos? Todos têm o texto, irmãos? Vamos ler. No segundo ano do reinado de Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Este povo diz: Ainda não chegou o tempo que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficar satisfeito. Porém, põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o e colocam numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperam, vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E este pouco, quando o levaram para casa, eu dissipei como um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Oremos ao Senhor, meus irmãos, mais uma vez. Senhor, te damos graças pela salvação que tu nos deste. Te agradecemos, Senhor.
Onde estaríamos nós se a tua graça não tivesse nos alcançado? Deus, muito obrigado, Senhor, por nos guardar, por nos livrar, por nos proteger, por nos dar o sustento, a manutenção. Ó Deus, te somos gratos por tudo isso, pela oportunidade de vir à tua casa, onde podemos cantar, orar, ler a tua palavra, ouvir a tua palavra, comungar, como hoje, em especial, a lembrança de um passado que mudou a história da humanidade, mudou a nossa vida em especial, porque a tua cruz, a tua morte nos alcançou. Que os nossos corações nunca se esqueçam disso. Que os nossos corações possam pulsar de alegria e gratidão por tamanho benefício, único exclusivamente por graça, por graça. Senhor, abençoa agora a exposição do texto. Cada palavra, Deus, que teu Espírito Santo age através de mim, nos ouvidos, no coração, na mente de todos esses que aqui estão. Aqueles que estão cansados, sobrecarregados, que a palavra possa aliviar. Aqueles que estão desanimados, que a palavra possa renová-los. Aqueles que estão afastados, que a tua palavra os traga a reconciliação. Aqueles que ainda não foram alcançados, que a tua graça assim o faça. Abençoa a Igreja Bíblica Monte Sião, da criança ao idoso, Senhor, do jovem ao casado, do mais instruído ao menos instruído. Abençoa essa rua, Deus. Tem misericórdia das pessoas que moram aqui, que a tua graça possa alcançar, que possamos ser instrumento nas tuas mãos de salvação para essas pessoas tão próximas de nós. Tu conheces as dificuldades, as mazelas de cada uma delas, mas tendo a principal, estão mortos nos seus delitos e pecados. Que o Senhor tenha misericórdia e nos use, a cada um de nós. Abençoa esse bairro, abençoa aqueles que têm se levantado aqui, Deus, para evangelizar este bairro. Que o Senhor dê força, dê vigor, dê entusiasmo, dê alegria, dê satisfação de ser a luz, de pregar a luz em meio a um bairro em trevas. Em nome de Jesus, Senhor, seja com cada um deles. Que a tua Igreja Bíblica Monte Sião se envolva, direto ou indiretamente, mas que todos, em uma só voz, interceda por aqueles que o Senhor tem levantado para estar à frente. Abençoa todas as programações da Igreja Bíblica. Abençoa essa nova liturgia. Ó Deus, que teu Espírito Santo possa operar nas canções que vão ser tocadas no prelúdio da igreja. Que teu povo já adentre o templo com temor, não de medo, mas de reverência e respeito. Que aqueles que nos visitam possam perceber como nós somos um povo que te adora em espírito e em verdade, que tememos a ti, não com medo de ti, mas por respeito, por reverência, por entender que tu és o autor e consumador da nossa fé, da nossa vida. E contigo, como a tua palavra já deixou clara para nós somos mais que vencedores, independente das situações que estejamos vivendo aqui. Sejam elas difíceis, que nos causam dor, sejam elas maravilhosas, que nos traga prazer, que nenhuma delas nos faça esquecer que tu és o nosso Deus, que é digno de louvor, na fartura ou na escassez. Em nome de Jesus, abençoa-nos, Pai, mais uma vez. Amém. Amém. Meus irmãos, como é que eu divido esse texto aí? Em 3 partes, tá? Uma exortação, que vai do verso 1 ao 4. Um castigo, né? Ou o castigo. Verso 5, 6, aí vamos para o verso 9 e 11, que eles estão entrelaçados. E uma convocação, do verso 7 ao 8. O livro de Ageu aqui, meus irmãos, nos transporta para aquilo que eu vou chamar para um tempo em que o povo de Deus estava recém-liberto do cativeiro. Passaram 70 anos ali sem poder louvar, sem poder adorar, sem poder manifestar o seu temor a Deus, ou seja, a sua reverência, a sua adoração. Meus irmãos, 70 anos, um povo que estava acostumado a ir ao templo louvar e adorar o Senhor. Esse povo volta. E ao voltar, eles começam a construir o templo do Senhor, que foi destruído, né? Nós vimos pelos outros profetas.
O reino do norte foi extinguido. O reino do sul, Judá, Jerusalém, foi levado cativo pela Babilônia e destruíram o templo de Salomão, tão lindo, tão maravilhoso. Foi destruído. Passaram-se 70 anos, como o Senhor disse, nem um dia mais, nem um dia menos, esse povo volta. Uma boa parte deles viveram no tempo do templo de Salomão. Outros nasceram nesse período. Vieram e Deus levantou governos para que apoiasse a saída desse povo. Esse povo sai e começa a fazer o templo do Senhor. Mas eles param de fazer. E eu me lembro que no panorama eu disse pelo menos 2 motivos fizeram eles pararem a construção. O primeiro deles, desânimo. E esse desânimo, a gente vai começar a entender aqui. Eu já disse o motivo do desânimo, mas a gente vai começar a ver isso como agora. Que o desânimo surgiu porque eles inverteram a prioridade. Eles começaram a buscar as coisas para si em detrimento das coisas do Senhor. E desanimaram. Desanimaram em relação às coisas do Senhor. E as coisas do Senhor aqui era o templo. O templo que simbolizava a presença do Senhor. O templo que simbolizava a oportunidade deles louvar e adorar e tornar o nome do Senhor famoso e reconhecido sobre todos. E o segundo impedimento foi a oposição. Mas a profecia de Ageu, ela traz a palavra do Senhor alertando ao povo que eles não poderiam inverter as prioridades. Para a gente entender o que a gente vai começar a ler aqui, a gente precisa ir para Esdras. Se você, não vá agora, se você olhar aqui, nosso capítulo, o verso 1 é onde começa a primeira de 4 mensagens proféticas do Senhor, que vai dar um contexto histórico, pontuar na história. No 2º ano do rei Dário ou Dario, no 6º mês do 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu. Só que isso aqui que está sendo narrado acontece 16, mais ou menos 16 anos depois deles ter saído do exílio com o decreto do Ciro, do governador Ciro. Por isso a gente precisa ir lá ver como Deus sempre esteve com a sua mão sobre o seu povo rebelde. Um povo que causava admiração, mas uma admiração de mau testemunho, como nós lemos em Jeremias. O que é que o povo fazia com Deus? Vamos lá, só para vocês terem uma ideia. Esdras, capítulo 1. Eu vou ler só o verso 1 até o 4, para vocês entenderem. Quando Deus cobrou, Deus não cobra nada e nunca cobrou nada, impossibilitando as pessoas de fazerem. Quando Deus cobra, é porque Ele vai dar a condição para fazer. Esse texto é muito importante para a gente entender como nós, porque eles são a nossa representação do passado. Seres humanos como nós, pecadores, que nós somos, a semelhança deles, muito fáceis de inverter prioridades. Olha o que é que o texto vai dizer de Esdras. No 1º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que, presta atenção, se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, que era o governador da época. Olha a soberania de Deus aqui. Rei da Pérsia, que ordenou, fez um decreto, que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte. Presta atenção, irmãos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou
de edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for seu povo, que o seu Deus esteja com ele e que suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar que habitar, que os homens desse lugar ajudem, olha aí, irmãos, com prata, com ouro, bens e gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Lá no capítulo 5, ele vai pontuar o que nós acabamos de ler aqui. O capítulo 5 de Êxodo vai pontuar o que nós acabamos de ler aqui em Ageu. Vai citar tudo exatamente que a gente leu aqui. Mas o ponto é o seguinte: olhe como o povo era arrogante e soberbo. Olhe como eles eram petulantes. Meus irmãos, se você não entendeu, eu vou explicar para você. Quando terminou os 70 anos, Deus, com seu poder, com sua autoridade soberana, tocou no coração, na autoridade de Ciro, para que ele fizesse um decreto e desse toda a condição do povo sair de onde estava e voltar para a sua terra para construir o templo do Senhor. Nós acabamos de ler. Ciro decretou: ajudem com ouro, prata, bens, dádivas, tudo. Tudo que era preciso para a reconstrução do templo foi dado. Só do capítulo 1 até o capítulo 5, se você ler Esdras, você vai perceber que o povo começou a usar o dinheiro que era direcionado para a construção do templo. Esdras deixou bem claro. O decreto do rei deixou bem claro para que era todo aquele benefício de ouro e prata, era para construir o templo. Foi o que eles fizeram? É o que o nosso texto vai começar a dizer. Daí vem a nossa primeira exortação, meus irmãos. Daí o título do nosso sermão: assim diz o Senhor. Cada ponto do sermão está baseado nesse assim diz o Senhor, que está associado ao Senhor dos Exércitos. O Senhor, o grande eu sou, aquele nome que seria impronunciável. Eu sou o que sou, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Aí o texto começa, verso 2. Deus levanta o profeta e vai lá. Fala com a liderança política e fala com a liderança religiosa. O quê? Assim diz o Senhor. Este povo diz, aí aparece a expressão, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Olha aí, meus irmãos. O assim diz o Senhor demarca o início de uma disputa de autoridade. Em uma cultura que diz assim: espera. E não é muito parecido com a nossa? Lembra que eu disse uma vez, uma coisa é você entender que Deus é soberano. Outra coisa é você compreender o que é ser soberano. Quem é que compreende? Quem é que demonstra que compreendeu que Deus é soberano? É quando entende que a nossa vontade jamais deve sobrepor a vontade de Deus. Então, tudo aquilo que Deus diz, a gente tem que fazer. E eles não fizeram. E quando Deus aparece com esse slogan, assim diz o Senhor, ele está querendo dizer: vocês acham que vocês têm autoridade maior do que a minha? Eu criei tudo com a minha palavra. A minha palavra é poderosa. Tudo que eu digo acontece. Tudo que eu faço acontece. Nada do que eu faça é impedido. Essa expressão quer dizer tudo isso. E o ainda, meus irmãos, dá a ideia de mascarar uma falsa obediência, uma procrastinação espiritual. Ainda não é a hora.
Você já deve ter ouvido, e vou fazer uma relação aqui com salvação. Você já deve ter ouvido, ou alguém já disse isso para você. Você prega o evangelho para a pessoa, ela vai dizer assim: não, ainda não. Ainda eu não estou preparado. É esse tipo de coração que acha, olha a petulância, acha que tem autoridade para dizer o tempo, a hora de alguma coisa acontecer. Era isso que estava acontecendo com eles. E Deus coloca assim, para realmente confrontá-los. Olha o que é que esse povo está dizendo. Eu dei a ordem, eu profetizei por Jeremias e por tantos outros, que quando terminasse o tempo deles no exílio, 70 anos, e olha que mandaram outros profetas lá, dizendo que não seria 70 anos, e Deus mandava, o profeta dizia: ó, tudo que o profeta falou é mentira, vai ser 70 anos. E de fato foi. E Deus disse e prescreveu tudo que tinha que ser feito. Aí Deus está dizendo: aí vocês vão dizer assim: ainda não está no tempo. Ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Aí por causa disso, tá aí, ó. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo. Então, por que Ageu foi levantado? Por quê? Porque Deus olhou para o povo dele e disse: rapaz, vocês estão dizendo que não é tempo de fazer a minha casa. Vocês estão me desobedecendo. Vocês estão desvalorizando a minha autoridade. E se tem uma coisa que Deus deixou bem claro, é que ele não divide a glória e a autoridade dele com ninguém. Nesse momento, eles estavam tão egoístas para si, que eles não conseguiam, meus irmãos. Eles estavam vivendo uma resposta de promessa de Deus. A gente viu vários reis que se levantaram e foram cruéis com eles. Mas Deus sempre esteve no controle e mostrou mais uma vez. Ciro, e fez com que ele fizesse um decreto e ajudasse, desse todas as condições materiais, financeiras, para que eles fizessem o que Deus requeria deles. E eles simplesmente, o povo de Deus, meus irmãos, que chegando aqui já tinham sido libertos de muitas coisas, muito perdão já foi dado a eles. Eles dizem, na sua arrogância, que não era tempo ainda. Por causa disso, Deus escreve, ou por causa disso, Deus levanta um profeta e registra aqui para nós isso daqui. E aí ele repete, ó, fazendo uma pergunta retórica, no verso 4. Que confronta, né, a autopreservação deles, de achar que estão seguros nessa conduta para com Deus. Aí Deus diz, ó, aí toca exatamente no símbolo que sempre foi e sempre será para aqueles que vivem invertendo as prioridades. Por isso que quando a Bíblia vai falar de dinheiro no Novo Testamento, que é o dinheiro que proporciona bens materiais, conforto, segurança, estabilidade. Deus vai sempre dizer, ó, tenha cuidado, que é muito fácil de você tornar essas coisas um Deus e inverter. Aí Deus diz isso aqui, ó. Acaso, o acaso aí é uma pergunta retórica, né, irmãos? Acaso é um confronto a eles. Como eu disse, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas? Aí lembra no sermão de Panorama que eu disse casas luxuosas, casas bem feitas, como eu disse, casas com fino acabamento. Como é que eles conseguiram fazer essas casas tão luxuosas? Ao ponto de ser colocado aqui como casas luxuosas. Isso quer dizer que chamava a atenção das pessoas. Lembra que eu disse? Quando a gente entra numa rua e vê uma casa muito bonita, ela se destaca. E automaticamente a gente deve ser muito gostoso morar aí. Essa casa é muito luxuosa. Se destaca por si só aos nossos olhos. A pergunta é,
De onde eles tiraram dinheiro para fazer isso? Era só do salário deles, do trabalho deles? Conhecendo o nosso coração, que nós somos parecidos com eles? Tudo deve indicar, meus irmãos, que eles pegaram. Lembra lá de Esdras? Saíram de lá com ouro, com prata, com muito dinheiro eles saíram de lá para construir um templo. Construir um templo nunca foi barato. Nunca foi. Então tudo indica que eles pegaram o povo de Deus, pegaram os recursos que era para fazer o templo de Deus e aplicaram nas suas casas. Madeira, que era para estar lá, estava na casa deles. Pedras, pisos, que era para estar lá, estava na casa deles. E o que é que as pessoas viam? O templo em ruínas. Começaram a construir, aí veio o desânimo, depois veio a oposição. E o desânimo por quê? Porque eles começaram a se alegrar com as coisas que eles construíam para si, a sua casa, que aquilo dava para eles. Aquilo que eu repeti aqui, e vou sempre repetir, uma sensação equivocada de segurança, de conforto, de estabilidade, mas eles estavam em desobediência. Por isso esse acaso, confrontando o conforto e o consolo deles. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em, aí aparece a palavra ruínas. Essa palavra ruínas, ela vai aparecer de novo lá no verso 9. E essa palavra ruína, todas as vezes que ela aparece, ela está sempre associada a algum juízo de Deus. Sempre que ela aparece. Por exemplo, em Isaías 6:11. Até que as cidades estejam em ruínas. Juízo divino. Que acarreta também juízo divino, você perde a presença de Deus. O direito de cultuar, de adorar. Eles já experimentaram isso. E parece que querem experimentar de novo. Essa palavra, quando ela aparece, é assim, ó. Isaías 54:10. As tuas cidades santas tornam-se em deserto. Sião está em ruínas. Que é uma lamentação, certo? Da presença visível de Deus, a glória de Deus, que naquela época era o Shekinah. Jeremias 4:7. Aí, essa palavra está dentro do contexto agora de ruína social. Toda a nação sente. Que está no contexto aqui. As tuas cidades se tornarão em ruínas. Um abandono do culto leva ao colapso da vida nacional. Lamentações 1:4, que também é escrita por Jeremias. Os caminhos de Sião planteiam, porque ninguém vem às festas fixas. Todas as suas portas estão desoladas, em ruínas. Sabe o que é isso? Ruína espiritual, social e litúrgica. Eu teria muitos textos aqui para citar. Todas as vezes que essa palavra, agora em resumo, que ela aparece como juízo, como sinal espiritual de frieza e como uma oportunidade de transformação, de arrependimento, que é a do verso 9, um chamado arrependimento. Então, meus irmãos, aqui eu já aplico. Não foi por falta de recurso. Eles não podiam chegar para Deus, Senhor, a gente não está fazendo o que o Senhor pediu, não continuou a obra. O senhor está vendo aí, as obras começaram, estão nos alicerces. A gente não conseguiu porque acabou o dinheiro, acabou a verba. Deus ia dizer, mentira, eu dei o necessário. Tem um ditado popular, que não está na Bíblia, é um ditado popular, mas que tem algumas verdades bíblicas. Você já deve ter ouvido isso aqui. Não há pobre que não possa dar, e não há rico que não possa receber. Devia ter um versículo assim, né? A pessoa, por mais pobre que ela seja, se ela é filha de Deus, ela sempre vai ter condição de ajudar, de ser instrumento de Deus. Uma pessoa que é rica, ela não
é rica e não precisa de ajuda de ninguém. Ela vai sempre precisar. Aqui eles não poderiam argumentar, porque nós temos Esdras confirmando que foi por decreto de rei. Sai todo mundo e levem isso aqui. E eles tomaram para si. E a ruína, aqui, do verso 4, vai ser a ruína deles. Portanto, vem o nosso segundo ponto. O castigo, que é o verso 5, 6, o 9 e o 11. Deus vai dizer assim, ó. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos. Considerem. Lembra nós falamos? Esse considere e o outro que vai aparecer é a ideia de olhar para a realidade física, o que está acontecendo. Olhar para a casa deles, realmente a nossa casa é muito luxuosa. Olhar para a construção do templo que ficou nos alicerces e dizer, realmente está desbalanceado. Realmente nós estamos errados. É Deus pegando a cabeça deles, vamos dizer assim, e fazendo eles olhar, fixar os olhos, não só na prosperidade deles, mas naquilo que o Senhor requereu deles, a construção do templo. Saíram do cativeiro depois de 70 anos e era prioridade, tinha que ser prioridade para eles, construir o templo e Deus deu toda a condição. Aí o considere é, olhe, não negue a realidade. Vocês estão usufruindo de algo que não era para vocês. O templo está em primeiro lugar. E lembra que eu disse, irmãos? Não é que Deus estava preocupado com o material. É porque, meus irmãos, ver se eu consigo ilustrar isso. A gente prova que ama alguém cuidando, zelando, entendeu? É mostrando o interesse de estar com essa pessoa. Então, pessoa, qualquer coisa que você tem, não é? Se você chega em casa, ou se alguém chega na sua casa e vê sua casa toda imunda, toda horrível, e sai da sua boca, eu amo a minha casa. As pessoas vão dizer, rapaz, você não ama não, que você amasse, você investia nessa casa, você organizava ela. Leve para as pessoas, eu amo a minha esposa, aí você olha para a esposa do cara, a mulher toda mal, não cuida. Ninguém acredita que há amor aí. Aí você vai dizer assim, não, mas tem gente que faz tudo isso e não tem amor. Essas são as exceções. A regra é quem ama, cuida. Não é não? Quem ama tem zelo pelas coisas. Quem ama, cuida das coisas. É isso, o ponto é esse. Quando o povo valorizava mais as coisas dele, Deus se sentia desprezado. Vocês não me valorizam. É como muitas vezes você diz para alguém, ou para um irmão, ou para um amigo, ou para namorado, ou para o esposo, ou para a esposa. Não, você não me valoriza. Você não faz as coisas pensando em mim. Você só pensa em você. Entendeu, irmãos? Para ficar bem claro. Não é que Deus está preocupado com o templo, não. Com pedra, não. Pessoas são mais importantes que coisas. Mas as coisas refletem a intenção do coração. E Deus está vendo. O coração dele estava intencionado cada vez mais para si. E automaticamente eles colocavam outros deuses diante dos seus olhos para reverenciar. Por isso Deus diz, para resolver isso é castigo. Não tem outro caminho, é castigo, eu vou castigar vocês. Toda ação tem consequência. Se você faz algo bom, você é louvável. Se você faz algo ruim, você é repreendido e tem consequências. Tudo na vida é assim, não é não? Você é um ótimo funcionário. Faça alguma coisa errada. Vão descontar seus dias, ou você vai passar um tempo sem poder trabalhar, vai ser, sei lá, como é que chama? Por que na vida cristã não seria assim? Aí Deus está dizendo, portanto, assim diz o Senhor, considerem. Ele vai dizer isso duas vezes, né? Ó, no verso 5 e no verso 7. Mais adiante nós vamos ver. Ele diz, o que tem acontecido com vocês, olha. Vocês, verso 6,
Vocês semearam muito, trabalharam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. O que ele está dizendo aí, irmãos? Quando a gente tira Deus em primeiro lugar, meus irmãos, pode até parecer que estamos sendo abençoados, mas na verdade não. E a gente sabe, irmãos. Pelo menos um cristão deveria saber que o que traz felicidade para o homem não é dinheiro, não é posição. A verdadeira felicidade para o homem é estar em obediência para Deus. Porque se não fosse isso, meus irmãos, não existia pobre. Porque pobre é se matar. Pobre é se matar, mas não se mata. Porque sobre ele está a graça comum. Pode ser a graça comum de Deus. E sobre aqueles que são de Deus, tem a graça especial. Esses, que no caso somos nós, pobres ou ricos, o Espírito Santo sempre vai nos chamar a atenção. Como fez aqui com eles, está fazendo conosco aqui. Quando Deus perde o primeiro lugar, a vida perde o orvalho, a vitalidade. Eu sempre costumo dizer isso na vida de algumas pessoas, seja crente ou não. Eu, como pastor e como professor de seminário, e vou para ir pregar em algumas igrejas, a gente acaba vendo coisas que a gente gostaria de ter, materialmente falando, né? Eu, como pastor, para a igreja, a nossa igreja, e quando eu vejo um colega pastor com uma condição melhor, eu olho, como seria bom se eu tivesse isso também. Mas quando eu me aproximo, aí eu vejo que aquelas coisas, naquele momento que eu estou vivendo com ele, pelo que ele me fala, pelo que ele conversa, não tornou ele mais feliz, mais vivo. Aí isso me levava a questionar, mas por quê que ele é assim, se ele é tão abençoado? É porque a bênção não deve ser medida, meus irmãos, pela quantidade de grana que a gente tem. A bênção deve ser percebida pela quantidade de zelo, de fidelidade que a gente demonstra pela obra do Senhor. E quem faz a obra do Senhor? Pessoas. Por isso o Senhor diz isso. Vocês vivem uma vida frenética. É trabalhando cada vez mais. Quando eu olho para esse texto que diz isso aqui, vocês semearam muito e colheram pouco. É como eu já ouvi, né, de alguns irmãos. Não, eu preciso vender as minhas férias, porque eu estou precisando para isso e para aquilo outro. Eu preciso arranjar outro emprego, jornada dupla, fazer 2 trabalhos. Trabalhar em 2 locais, porque eu preciso disso, de aquilo outro. Mas, normalmente, dentro do projeto que essa pessoa se dedica, normalmente não tem nada direcionado às coisas, às necessidades físicas, materiais da igreja. Mas, pastor Mauro, o senhor disse que Deus não está preocupado muito com isso, mas eu também disse que isso revela muito o coração de um crente. O coração de um crente tem que ser generoso, não só para si, mas para as coisas de Deus que beneficia ele e a outros. Quem de nós aqui começa o ano e faz o planejamento e coloca a igreja dentro dele? Quem de nós aqui senta no começo do ano e diz assim, vou fazer aqui meu cronograma. Um dia das minhas férias, eu vou viajar com a minha família para tal lugar, conhecer tal lugar que eu não fui ainda e tal, e eu vou deixar tantos % para ajudar isso aqui lá na igreja que eu frequento. O meu 10º, quando eu receber, eu vou comprar roupa, vou comprar isso, aí eu vou fazer uma manutenção na minha casa, mas eu vou separar isso aqui.
A maioria de nós não faz isso. Porque a gente acha que só porque a gente dá o dízimo e dá uma oferta, já estou acima da média. Em lugar nenhum na Bíblia, Deus vai nos julgar, nos comparando com outras pessoas. Ele vai nos julgar, e sempre foi assim, pela sua palavra. A gente tem uma falsa ideia de que generosidade é só para quem tem muito, só para quem é rico. Pobre não pode ser generoso. A gente também acha, a maioria, que a avareza é só quem tem muito dinheiro, rico. É só rico que é avarento. Não, irmãos, tem pobre avarento, como tem rico avarento. Tem rico generoso, como tem pobre generoso. Porque a generosidade não está na quantidade, mas na qualidade. E a qualidade está relacionada ao senso de discernimento, de obediência. É a história da viuvinha, que chega no templo e ela dá lá. E tinha gente dando mais do que ela. O texto diz que Jesus viu gente colocando mais do que ela. Mas o texto diz que aqueles que estavam colocando mais do que ela, poderia até colocar a mais. Eles estavam dando só a sobra. Mas eles poderiam dar mais. Estavam se achando. E é insaciável. E quando a gente olha para os ricos atualmente, eu não consigo ver brilho nos olhos de alegria e de satisfação. Eu olho para alguns que, depois que a internet surgiu no mundo, muitas pessoas conseguiram sair de um padrão de vida muito rápido, baixo para alto. Pessoas, eu nunca vi tanta, acho que você também, eu nunca vi tantas pessoas milionárias como agora. YouTuber, influencer, tudo milionário. Posta um negócio lá e dá muito views, começa a ganhar dinheiro, milionário, ganhando dinheiro. Mas a gente olha para essas pessoas, são os mortos-vivos. Aí a gente acha assim, mas isso não acontece comigo. Olhe para você, para a sua vida. Quem era você há 10 anos atrás? Muitos aqui há 10 anos atrás estavam na faculdade, ou estavam na casa do pai, da mãe, e hoje tem seu emprego. E não começou assim, ganhando o que você ganha. Você já vasculhou seu coração? Se as suas prioridades, de fato, são as prioridades que Deus requer de você? Por que esse texto está aqui? É só para a gente ler e dizer. Era para eles lá, não é para nós. Meus irmãos, o texto está dizendo aqui, e parece muito com os nossos dias. Muita gente trabalha demais, mas colhe pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. É insaciável. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Sempre querem mais. E o que recebe salário, recebe para colocar numa sacola furada. Eu, como pastor, já ouvi muitas coisas, já disse muitas coisas. A semelhança das coisas que eu ouvi. Rapaz, se eu ganhasse o que o irmão ganha, rapaz, eu ajudava muita gente. Eu ajudava muita gente se eu ganhasse que fulano... Aí começa a ganhar, não ajuda não. Porque a gente sempre tem alguma coisa para fazer. Sempre tem. Eu dizia isso e dizia muitas vezes. Ah, se eu ganhasse isso aqui, eu queria ver. Aí chega, faz não. Vai aparecendo coisas. E essas coisas que aparecem, não minta para você mesmo. A gente está no centro. É para a gente. A gente tem que ter cuidado, irmãos. Porque, olhando aqui o verso 4, acaso, guarde isso. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruína? Para nós aqui, templo, entenda, meus irmãos. O culto, a igreja, os irmãos, estar na comunhão dos irmãos. Entendeu? E aí, meus irmãos, o verso que está
atrelado ao verso 5 e 6, é o 9 e 11. A mão de Deus, ela castiga. Todos sofrem. Olha o que é que o texto vai dizer. As expectativas dele foram frustradas. Verso 9. Vocês esperavam que fosse muito mais. Parece esse jargão que a gente escuta em algumas igrejas. Esse ano vai ser o melhor ano da sua vida. Todo final de ano aquelas promessas. Vai ser o ano da colheita. Você vai colher 100 vezes mais, aquela coisa toda. Jesus está dizendo, não é de hoje, essas falsas promessas. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, Deus nunca teve problema de dizer que ele faz coisas ruins, mas ele não é mau. A ação de Deus é sempre para o nosso bem. O nosso pai, a nossa mãe, quando nos castigou, no meu caso, chinela, cinto, não era para o nosso mal, era para o nosso bem, mas doía. Aí Deus está dizendo aqui, ó, olha aí, irmãos, coloca em primeiro lugar, em primeira pessoa, eu o dissipei com um sopro. O que para vocês tem tanto peso, tanto valor, trazia para vocês tanta segurança, tanta estabilidade, um sopro meu. Eu levei tudo. Não foi o diabo. Deus está dizendo, eu dissipei com um sopro. E Deus não é masoquista, não. Porque Deus quer reafirmar sua autoridade. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aí ele vai dizer, ó. E por quê? E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Vai perguntar, por que eu fiz isso? Por quê que eu fiz esse mal com vocês? Vocês com tanta expectativa, com tantos projetos, tão empolgados, tão felizes, comendo melhor. Afinal de contas, vocês saíram do cativeiro, passaram 70 anos lá. Morava de qualquer jeito. Agora vocês têm casas luxuosas, bonitas, maravilhosas, comem, bebem, mas não se satisfazem. Aí correm atrás das coisas. Aí por quê? Que eu pego tudo e jogo tudo para o ar. Não deixo nada nas mãos de vocês. Ele vai dizer, porque o meu templo permanece em ruínas. Porque vocês me abandonaram. Porque vocês viraram as costas para mim. Porque vocês me desconsideraram. Porque vocês não me honraram e não me honram. Porque vocês não demonstram gratidão pelo amor, pela minha mão poderosa em preservar vocês. E não foi por falta de aviso. Meus irmãos, tudo isso aqui que Deus está falando, Ele está querendo trazer na cabeça deles aí aquilo que está escrito lá em Deuteronômio 28. Bênção e maldição. Se vocês forem obedientes comigo, se vocês me colocarem em primeiro lugar, se vocês me derem a primazia, vai acontecer isso aqui. Vocês vão plantar e vão colher, vai chover no tempo certo, a lavoura de vocês vai ser uma bênção, vocês vão comer do bom e do melhor, vocês vão beber e vão se fartar, vai ser alegria, vai ser festa. Mas, se vocês me desobedecerem, é ruína, é desolação. Aí está lá também, no capítulo 28 do Deuteronômio, é só você ler. As maldições, que são muito mais versículos do que as bênçãos. Aí diz lá, a primeira das coisas que vai acontecer é o que aconteceu com eles, que o Senhor vai dizer aqui, ó. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso, olha, esse linguajar aqui não é o que está escrito lá nas maldições de Deuteronômio capítulo 28. Por isso, os céus retêm o seu orvalho, a chuva. Olha a autoridade de Deus, eu que mando. Pois eu vou reter agora a chuva.
Lembre-se, tá, irmãos? A economia deles girava era os produtos plantados. Nessa época não tinha shopping, certo? Eles viviam do que plantavam. Então era essencial a chuva, o orvalho, para que a terra germinasse e desse lucros, farturas. Aí Deus diz, ó, os céus retêm o seu orvalho, a terra não produz frutos. Não produzirá, não produz. Deus fala para eles como se já estivesse acontecendo, é certeza do que vai acontecer. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes. E aí Deus mostra toda a sua soberania, porque ele vai em tudo que é canto. Ó, sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, os principais produtos que geravam riquezas para aqueles que tinham plantações. Sobre o solo, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Deus não se deixa escarnecer. Vocês achavam que ia ficar assim? Eu tiro vocês do cativeiro, dou todo o sustento, a manutenção, toda a condição para vocês fazerem aquilo que eu requeri. E vocês pegam tudo isso, investem nas próprias casas de vocês. Vocês acham que vai ficar por isso mesmo? Assim diz o Senhor, eu tenho autoridade. Assim diz o Senhor dos exércitos, eu sou poderoso. Vocês esqueceram de tudo que eu fiz no passado? Vocês se esqueceram do que Moisés deixou bem claro? Bênção e maldição, Deuteronômio capítulo 28. Se obedecerem a mim, está aqui o que é que vocês ganham. Se me desobedecerem, eu castigo. E eu vou tocar naquilo que vocês mais acreditam ter segurança, estabilidade. Meus irmãos, isso é sério. Quando eu estava meditando nisso, eu pensei, Senhor, será que tudo isso que nós estamos vivendo hoje não é fruto da nossa infidelidade? A escassez de muitos alimentos, os preços subindo. Ou vocês não estão vendo isso, meus irmãos? Feijão, arroz, café, tudo caro. Tudo caro. A gente vai no shopping, um monte de loja fechada, não voltou mais. Essa semana saiu que as Casas Bahias foram vendidas. A Americana está quebrada há muito tempo. Muitas empresas fechando. Estavam começando a construir tipo um shopping ali no Antônio Bezerra, perto do terminal. Aí, segundo eu li, as obras foram paralisadas. Muitos investidores estão tirando dinheiro. Muitas pessoas estão perdendo emprego, por mais que essa imprensa aí, comumente assistida pela maioria, diga que não. Mas a realidade não condiz com o que algumas redes de televisão falam. É só olhar para a sua rua. Quantas pessoas você conhece que está desempregada e foi para informalidade? É só você visitar uma UPA. Ora, recentemente eu perdi minha sogra numa UPA, mas graças a Deus, no meio daquele caos, Deus foi bondoso. Mas eu vi coisas ali horripilantes. Graças a Deus, meu pai e minha mãe têm plano de saúde, mas está difícil, irmãos. Está difícil. Um monte de gente, de médicos bons, clínicas boas, acabando o contrato com a Unimed. Não aceitamos mais, só particular. Está um caos. A gente bota a culpa no governo, a gente bota a culpa nisso, naquilo outro. Mas será que isso não são consequências, castigos? Porque a gente inverteu? Será que nós não estamos cometendo pecado? Que esse povo aqui cometeu que pecado? Desobedecer a Deus, colocar as nossas coisas em primeiro lugar e não as coisas dele. Porque o caminho está aqui, irmão, não é outro. Se a gente colocar a nossa vida, as nossas causas, os nossos sonhos, nossos projetos, não é que você não possa sonhar, não é isso. Você pode fazer tudo isso, desde que isso esteja abaixo da vontade de Deus. Quem deu emprego para nós? É Deus, tudo é Deus. No final é Deus. Tudo é Ele.
Será, meus irmãos, que a gente faz essa autoanálise? Será que a gente considera, como o texto chama a atenção? Considere. Olha a volta. Será que tudo é culpa dos outros, a gente não tem? Olha o que o texto diz para nós aqui no verso 11. Não foi algo que foi direcionado só para a lavoura daquele que era o povo de Deus que veio do cativeiro, não. Foi para todos que moravam ali, a cidade toda, o país todo, o mundo. Todos sofreram a consequência. Está aqui o texto dizendo sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o solo, sobre as pessoas, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos de quem trabalhava. Não era só dos exilados que saíram do exílio, não. Era todos. Quando Deus perde o primeiro lugar, repito, a gente perde a verdadeira alegria, a vitalidade. Você já ouviu a expressão, fulano está morto, mas ele ainda está vivo. Ou então fulano caiu, mas ainda está de pé. Ele caiu, mas está de pé. Que a gente percebe na pessoa. Aí, meus irmãos, como Deus é gracioso, Deus sempre abre a porta da oportunidade para que o povo se arrependa. E aí Deus diz, que é o nosso terceiro ponto, nosso terceiro assim diz o Senhor dos Exércitos. Está aqui, ó. E ele chama a atenção para exatamente o foco. Caiam na realidade de vocês. A vida de vocês não está boa como vocês acham que está. Vocês compraram uma briga comigo. É isso que o texto vai dizer, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês estão trabalhando muito, percebeu não? Trabalha. Mas o dinheiro parece que não rende. Parece que vocês estão colocando uma aplicação que não rola. Não está dando o lucro que vocês queriam. Está diminuindo. É como se estivesse num saco furado. Vocês não pararam para pensar o que é isso que está acontecendo. O que foi que eu fiz? Por isso, a segunda vez, considerem, olhe para as coisas, para a realidade, aquilo que eu disse aqui. A gente ficar nessa ideia, não, Deus é soberano, não, isso a gente sabe. Mas como é que você percebe e compreende essa soberania de Deus? É quando você reconhece que você pode estar desobedecendo esse Deus. E que você reconhece que ao desobedecer, Deus, o soberano, se manifesta. Como é que ele se manifesta? Castigando. A gente não tem o costume de pensar assim. Por que o café está tão caro? Por que está faltando médico? Por que eu chego agora e não tem mais o remédio que o governo dava e não tem mais? A gente quer logo dizer, é o governo. Não, ele tem a culpa dele. Tem. Mas a gente, será que a gente não tem nada a ver com isso? A gente é sempre o pobre, coitado, oprimido? A gente é o bonzinho da história? Nesse filme, a gente é o mocinho? Na realidade da vida, todo mundo é bandido. Agora existe o bandido que foi redimido. Que é o nosso caso aqui, porque a gente ainda peca. Entendeu, irmãos? A gente ainda peca. A gente deve achar que é o bonzão. A gente ainda peca. Por isso que João deixou as suas epístolas lá dizendo, olha, você peca, viu? Se você disser que não peca, você pecou agora, que é mentiroso. Aí o Senhor vem com essa, ó. E esse verso 8, meus irmãos, ele é um negócio fantástico, esse verso 8. Fantástico. Você lê ele assim, o verso 8, parece que não, mas eu vou tentar explicar para os irmãos aqui. Eu pedi a Deus, Senhor, me ajuda a explicar isso aqui. Me ajuda a mostrar graça no meio desse castigo todo que eles viveram, que nós podemos estar vivendo. Mas sempre há uma porta de esperança. Se você olhar para o texto, vai aparecer aqui 3 verbos. Olha aí, o verso 8. Ó. Vão, é o primeiro, até o monte. Tragam, é o segundo verbo. A madeira. E reconstruam, é o terceiro. O templo. Só essa primeira partezinha aí. 3 verbos aí, ó. Em algumas versões vai dizer subam, né? Trazia em alguns, construa. E tudo isso daí vai ter uma finalidade dupla, que é o restante do verso, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas antes da gente ver essa realidade dupla,
vamos observar esses verbos. O primeiro, vão ou subam, ele está e traz a ideia de ordem, certo? Ordem. Deixa eu só me colocar aqui na posição. É muito importante isso aqui que eu queria explicar para vocês. Tentei resumir o máximo que eu pude aqui, porque isso aqui mostra como nosso Deus ele é gracioso, como ele é um Deus de misericórdia. Só me situar aqui, meus irmãos. Pronto. O primeiro verbo está no imperativo. Vão, é uma ordem do Senhor. Aí aqui vale aquele jargão que a gente escuta por aí, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vão. O terceiro, na minha versão, vai dizer reconstrua. É um imperativo também. Vão reconstruir. Mas entre esses dois, existe o verbo tragam ou trazei madeira. E todas as vezes que eu estou estudando o texto, meus irmãos, eu sempre gosto de olhar os verbos, aquilo que a gente aprendeu num devocional aqui, para ver em que situação ele se encontra. Não é? Normalmente um verbo ele está sempre pedindo uma ação, é um imperativo. Quando a gente olha para esse texto no português, a ideia que tem é que os três são imperativos. Os três. Não é porque a gente lê, né? Ó, vão, é uma ordem. Né? Aí o segundo, tragam, é uma ordem. Mas só que aqui, no original, não é um verbo imperativo. Não está no imperativo. Mas por que colocaram esse verbo aqui como se desse a ideia de que é uma ordem, mas não é? Qual é o modo que ele está? Quem entende um pouco de português tem um modo perfeito, imperfeito. O modo perfeito é a ideia de algo que já aconteceu. Aí isso me chamou a atenção. Já aconteceu? O primeiro verbo é imperativo. O terceiro verbo é imperativo. O segundo verbo, ele não está no imperativo, está no perfeito. E o perfeito, na língua portuguesa, a gente entende algo que já foi feito, realizado. Aí eu disse, rapaz, agora como é que eu entendo isso aqui? Aí eu fui estudar, aprofundar, irmãos. Aí escuta. O tragam ou o trazei, no perfeito, é mais que um verbo. Escuta isso aqui, ó. É uma declaração de que a obra de Deus já está garantida desde que haja obediência. Vou explicar para vocês isso aqui, ó. Deus está dizendo aqui, ó. Eu vou dar oportunidade para vocês, porque o templo ele vai ser construído. E de fato foi. O templo vai ser construído. A parte de vocês é obedecer. Porque se vocês não obedecer, isso não quer dizer que o templo não vai ser construído. Porque ele vai ser construído. Entendeu, irmãos? É a certeza. A única coisa que vocês têm que fazer é colocar em ação. É vocês irem pegar as madeiras. Vai ter todo o recurso. Não vai faltar. Porque alguém poderia pensar assim, ele está mandando a gente ir. Está mandando a gente trazer para construir. Mas será que a gente vai ter condição? Essa palavra, por não ser um imperativo e ser um verbo que está no perfeito, é a ideia, meus irmãos. Eu até anotei aqui. Aquilo que Deus ordena já está visto como feito. A ordem é tão certa que é expressa como se já estivesse realizada. Então, o que Deus está dizendo é o seguinte: eu estou dando uma oportunidade, mais uma, para vocês me obedecerem. É como a questão da salvação, meus irmãos. Quando Deus dá a salvação para nós, a gente não merece, não. É porque Ele quer. E quando Ele nos chama a fazer alguma coisa,
Se a gente não fizer aquilo que ele disse que vai ser feito, vai ser feito. Então, o que é que esse texto quer ensinar a gente? Meus irmãos, não tem coisa melhor do que estar em obediência ao que Deus fala. É um privilégio ser instrumento nas mãos de Deus para fazer aquilo que Ele ordena. É um privilégio. Porque se a gente não quiser, a gente não barra a obra dele. Tanto que a oposição se levanta lá em Esdras e se levanta forte. Mas Deus age e o templo é construído. Então, quando Deus diz assim, ó, vão, tragam, Deus já está vendo o templo feito, todo pronto, e o povo arrependido, e adorando e louvando o Senhor, como de fato aconteceu. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Não tem pecado na vida de um crente, que se ele se arrepender e perdoar, Deus não perdoa. Deus não faz acepção, como nós fazemos. Uma pessoa erra com a gente 1, 2, 3 vezes, quando a gente tem muita paciência. Da terceira para frente, a gente já não quer mais perto, a gente tira todos os recursos possíveis. Se a gente trabalhar em uma empresa e tiver pessoas sob a nossa liderança, e ela errar 1, errar 2, errar 3, a gente tem que tomar uma decisão, botar para fora. Você não vai ter mais oportunidade, você não vai ter o privilégio de trabalhar nessa empresa, você não vai ter o privilégio de ver essa empresa crescer. Deus está dizendo aqui, é graça de Deus, olhe, me obedeçam, porque o templo vai ser feito. Mesmo vocês distorcendo as prioridades, eu sou o Senhor, o Deus dos exércitos. A minha vontade, como eles dizem outros profetas, ela não volta vazia. É como a chuva que cai do céu, ela vai para a terra. Como a neve que cai e vai, e produz o que tem que produzir. Tente segurar a chuva, se você consegue. Não, aqui não vai molhar, tente. Você não consegue. Pode conseguir por um espaço de tempo, mas vai molhar. Deus está dizendo isso aqui, meus irmãos. Então, para nós, isso ensina que a missão que Deus nos dá já está assegurada por sua fidelidade, meus irmãos. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele se agrada, se glorifica e supre todas as demais necessidades. É como um pai. O filho está querendo construir uma casa de madeira. Aí o pai compra todo o material, deixa tudo pronto e o filho não sabe. Aí o que só falta é alguns pregos para colocar lá. Casa da árvore. Aí o pai diz, meu filho, vá comprar os pregos lá, no seu Haroldo, que é um depósito da rua do meu pai, no seu Haroldo. Aí o filho não sabe que a casa já está pronta. Aí o que é que o pai está dizendo? É um privilégio para ele comprar, para ele dizer que participou da obra. Mas a obra sempre esteve pronta. Então a obra não é minha, a obra não é sua. A obra, e está lá em Efésios, onde Deus diz que nos salvou para que nós caminhássemos nas obras que Ele construiu para nós. Então Deus não depende de ninguém. Mas Ele, por ser gracioso, misericordioso, Ele diz isso. Se arrependam. Se arrependam e andem comigo. Essa é a ideia, meus irmãos. Trazei a madeira. Muitos vivem trabalhando muito e colhendo pouco, porque priorizam só os seus interesses pessoais. Deus nos chama a colocar Ele em primeiro lugar. O trazei é um lembrete. A obra é de Deus, mas Ele nos inclui nela, por misericórdia, por graça. Eu não posso dizer, a obra do Senhor comigo é uma bênção. Se eu sair dessa igreja, essa obra morre. Morre não, irmãos. Morre não. Deus levanta. Porque a obra já está realizada. Eu que preciso me sentir privilegiado de estar na posição de ser um instrumento de Deus nessa logística. Se eu sair da igreja Bíblica Monte Sião, o pastor Iranildo está ferrado, vai acabar tudo. Acaba não, eu vou sofrer, dependendo de quem for, né? Tem outros que eu vou dizer, aleluia, vai-te embora. Entendeu? Mas não acaba não, irmãos. A obra é dele. Então veja que maravilha. Tragam. Nunca esqueçam isso. Esse verbo, o poder está em quem está falando. Tragam. Eu já vejo ela pronta, ela já está pronta. Eu só quero que você tenha fé e acredite. Me obedeça, vá comigo. Não vai faltar material. Eu mandei material para vocês usufruíram para vocês, mas me peça perdão. Que privilégio, irmão. Se coloca no lugar de Deus. Não dá não, né? Mas tenta aí. O que é que você ia fazer com um povo desse?
É o que você faz. Se você é patrão, se você... No seu trabalho que tem gente subordinada a você. Vacilou, pisou na bola 2, 3 vezes, é rua. E Deus, ó, pelo menos na nossa história, vamos dizer assim, né? Baseado na minha história, 50 anos. Olhe como Deus tem sido gracioso comigo. E com você não? E se a gente faz isso? Olha aí, aquilo que eu disse duplo, é o finalzinho do verso, ó. Finalzinho do verso 9. 8, perdão dizer. Melhor dizer, 8. Dele me agradarei e serei glorificado. Aí sim, a prioridade correta. Me agradarei. Ou seja, eu vou receber aquilo que eu mereço, que é o louvor de vocês. E ao receber o louvor de vocês, isso quer dizer que eu estou sendo glorificado, não é? Glorificado, diz o Senhor. Olha aí, irmãos, como Deus é bom. Você percebeu como é que terminou aqui a nossa porção? Começou Deus dizendo: vocês estão dizendo que ainda não chegou o tempo de construir a minha casa. Aí verso 4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto este templo permanece em ruínas? Aí vem o verso 8 e diz, depois de dizer, vou castigar vocês, vai ter consequência. Mas a consequência vai acabar quando vocês realmente considerarem o que está acontecendo e realmente entenderem que é culpa de vocês. Aí eu vou dar a oportunidade mais uma vez para vocês. Vão, tragam, já está pronta. Já está pronta, é certo. Confie em mim. Então o objetivo é duplo. Para que eu me agrade dele e nele seja glorificado. A obra física, reconstrução, é inseparável da obra espiritual. Aí eu volto à minha ilustração. Como é que eu posso dizer que amo a Deus e eu não amo a sua igreja? Eu não tenho um zelo pela sua igreja. E aqui vai uma aplicação para a Igreja Bíblica Monte Sião. Nós estamos num período de construção. A casa de vocês melhorou nesses últimos tempos? A casa de Deus não é sua casa também não? Será que a gente não pode incluir? Deveríamos incluir. Não é que isso seja a prioridade. Mas normalmente um coração que prioriza as coisas de Deus, ele não vai ter problema em repartir um pouco da prosperidade que Deus tem derramado sobre a sua casa. Lá em Coríntios nós temos um estudo, né? Está no canal da igreja, se você quiser revisitar sobre dízimos e oferta, lá vai dizer qual é o padrão de um regenerado. É um coração generoso. Não importa se ele é pobre e rico, mas lá a ênfase está sobre o pobre perseguido, que se alegra em participar. Entendeu, irmãos? Igreja Bíblica Monte Sião, Deus tem falado conosco. Deus não quer que você traga a venda do dinheiro do seu carro, que você venda a sua casa, compra um inferior e dê o resto para a igreja. Não é isso. É que no caminhar da sua prosperidade, a igreja, e aqui, uma aplicação bem direta para vocês, a igreja, onde Deus tem alimentado você, ela seja uma extensão, porque deveria ser, da sua casa física. Da sua casa física. Porque o texto aqui, repito, a prioridade é vasculhar o coração. Mas o externo, por isso a palavra considere, ele tem seu valor. Deus quer alcançar, fazendo eles olharem para o externo, reconhecendo, e aí vem os dois considerar que nós vamos falar nas exposições que vêm, para que Deus quer que eles olhem, de fato, a intenção deles em servir ao Senhor. Com alegria e prazer. São poucas as pessoas que eu vejo que fazem as coisas com prazer e satisfação e alegria. Eu me lembro que alguns sermões no passado, eu dizia para os irmãos, vocês não sentem alegria não?
quando você, de fato, ajuda uma pessoa, não é qualquer pessoa, uma pessoa que você entende o contexto, você usa o discernimento e você ajuda, você não se sente prazeroso, não. Dizer, rapaz, eu fui instrumento de Deus para aquela pessoa. Não precisa dizer para a pessoa, mas você. Poxa vida, e a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Meus irmãos, generosidade. Aqui eles foram generosos, mas com eles mesmos. Deus diz, eu nunca vou deixar, em outras palavras, eu nunca vou deixar faltar as coisas para vocês, não. Mas de vez em quando eu tenho que tirá-las, para que vocês realmente compreendam. Que o reino dos céus não é feito de comida, bebida, pão, como a palavra de Deus diz, mas de justiça. Meus irmãos, é isso. A convocação encerra com a perspectiva de restauração, quando o povo não priorizava a casa de Deus. E quando passar a priorizar em obedecer, vão, tragam, construam, a bênção voltará, como lá em Deuteronômio capítulo 28. A ordem divina é um caminho para reverter a maldição em abundância. É a obediência. E concluo dizendo o seguinte, meus irmãos. Minha hora já deu, né, irmãos? O texto de Ageu 1:11 nos lembra que Deus deve ser a prioridade absoluta, mesmo em tempos difíceis. O povo de Judá dizia, ainda não chegou o tempo, mas Deus dizia, assim diz o Senhor, essa nossa agenda é a de Deus, a dele sempre tem que prevalecer, entre a nossa e a dele. A palavra considerem ecoa hoje. Pare, você, reflita e veja as suas prioridades, se elas honram de fato ao Senhor. A negligência espiritual traz consequências dolorosas, mas a obediência sobre as comportas da bênção. O Senhor dos Exércitos é poderoso para restaurar, mas espera de nós fidelidade e ação. Meus irmãos, Igreja Bíblica Monte Sião, se sinta agraciado por Deus nos lembrar dessas verdades. Que possamos ouvir sua voz, ajustar nossos caminhos e trabalhar com alegria naquilo que glorifica e agrada o nosso Deus. Amém? Convido os irmãos, a igreja fica de pé e vamos comemorar esse dia com alegria, satisfação.